Olá, amigos e amigas do curso Trino. Vamos dar início ao nosso primeiro encontro aqui na nossa turma. É o nosso primeiro contato, então, antes de mais nada, eu queria me apresentar a vocês. Meu nome completo é Leonardo Barreto Moreira Alves. Eu sou promotor de justiça do MPMG e leciono aqui no curso a disciplina Processo Penal. E aí vamos estar juntos ao longo de alguns encontros para que possamos debater temas palpitantes, atuais, relevantes da nossa disciplina. Iniciando já por esse primeiro encontro, quando vamos falar sobre questões e processos, incidentes e ainda medidas acautelatórias. Tá bom? Mas antes de entrarmos aqui nos temas, eu queria também deixar à disposição de vocês os nossos contatos virtuais, para que caso surja alguma dúvida sobre algum tema aqui, de alguma aula, algum tema da nossa matéria, surge alguma dúvida lendo algum julgado, artigo de lei, resolvendo alguma questão de prova, possam aqui me encaminhar e eu prometo dar o retorno o quanto antes, logo quando possível. Tá bom? Eu estou à disposição em redes sociais. Então, vamos ver aí os nossos perfis. No Instagram é o professor.leonardo Barreto. Professor.leonardo Barreto. No Twitter é o Leonardo B.M. Alves. Leonardo B. de Barreto, M. de Moreira, Alves. E no Facebook, aí escolho. Ou a nossa página, podem curtir e aí seguir dicas da disciplina. Busquem por www.facebook.com/Leonardo Barreto M. Alves ou nosso perfil pessoal disponível aí a vocês. Busquem pelo nosso nome completo, Leonardo Barreto Moreira Alves. Tá bom? Repito, fico à disposição. Vai ser um prazer ter aí os amigos e amigas mantendo contato também além aqui da nossa aula. Ok? Também, se me permitem, eu queria passar rapidamente dicas bibliográficas aqui da nossa matéria. E são obras de nossa autoria. E não encarem aqui como uma propaganda pessoal, um marketing pessoal, não. Eu indico aqui os trabalhos, não só porque confio, né? Mas porque eu tenho certeza absoluta que são materiais adequados a você, que se prepara aí para um concurso público de altíssimo nível, tá? E eu sei que vocês têm muita bibliografia para ler, o tempo é muito corrido, muito curto, vocês querem otimizar o tempo, ter muita didática na leitura de algum material e, ao mesmo tempo, ter um material completo. Então, aqui, rapidamente, se me permitem, eu vou passar, então, duas dicas. A primeira são dois livros, dois volumes que integram uma coleção de sinopses jurídicas, coleção da editora Juspodium, tá? Lá tem volumes de todas as disciplinas, civil, penal, constitucional, administrativo, enfim. E aqui, então, processo penal ficou com dois volumes, né? Tem aqui o volume 7, que é a primeira parte da matéria, tá? Volume 7, está aqui, e também o volume 8, que é a segunda parte da matéria, está aqui também. Juntos, os dois volumes vão formar toda a disciplina. Aqui, reunindo os dois volumes, temos algo em torno de 1.000 páginas. Né? É um material bem completo, sim,
Agora, percebam, em relação a um manual, é um material um pouco mais enxuto, sintético, objetivo. A ideia aqui é expor a matéria de uma forma, sim, completa, mas de uma forma mais didática, com a leitura que flui bastante, né? E aí tem muito gráfico, muita tabela, destaque de palavra é importante, em colorido, tem informativos, tem questões de concurso com gabarito comentado, tá? Tudo para otimizar os seus estudos. Então, é um material que eu recomendo para quem quer ter um estudo aqui completo e, ao mesmo tempo, ágil, dinâmico, né? De leitura rápida, tá bom? Ter aqui uma boa base da disciplina. Se vocês preferem, né, de acordo aí com o momento de estudo de cada um, com a base da disciplina de cada um, preferem um manual, então, se me permitem também rapidamente, eu vou recomendar o nosso Manual de Processo Penal, tá? Aí é uma obra mais completa, mais aprofundada, mais verticalizada. Tá aqui, ó. É uma obra que integra a coleção Manuais de Direito. E isso já diz muito, né? Selo de direito significa um selo aqui que vai buscar também muita didática, muitos informativos, muitos exemplos, né? Também vai ter aqui tabela, destaques de palavras importantes em colorido. Ao final de cada capítulo tem um quadro sinótico, tá? Com uma abordagem muito mais verticalizada, tá bom? Então fica aqui essa dica, claro, se for possível conciliarem os dois materiais, melhor ainda, porque vão ter aí materiais para estudos diferentes em momentos diferentes, tá bom? Eu entendo sempre que vão se complementar, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida sobre esses materiais ou qualquer outro livro, podem me encaminhar, que vamos aqui discutir um pouco também sobre bibliografia, e isso é muito importante para concurso. Não percam tempo atirando aí para tudo que é lado, lendo aí tudo que é livro da disciplina. Para eu passar em um concurso, eu tenho que ler 5, 6, 7, 8 livros. De jeito nenhum. Se apeguem aí a um ou dois no máximo e sigam em frente. Tá bom? Uma dica importante, não só bibliográfica, mas de estudo e aí para qualquer matéria. Bom, dito isso, vamos entrar, enfim, no nosso tema dessa aula. Como eu afirmei, questões e processos, incidentes e ainda medidas acautelatórias. Bom, e aí temos aqui, ao longo de toda a aula, 1 hora, né, que eu vou aqui, para ficar um encontro bem didático, eu vou dividir a aula em 2 blocos de meia hora cada. Eu estou com um reloginho aqui na minha mão, né? Nós temos aqui nesse bloco aí algo em torno de 21 minutos ainda. É um tempo suficiente para adiantar bem a matéria. Esses temas dependem de uma leitura do CPP. Até porque são temas com regramento legal muito extenso e muito completo. Claro que aqui em aula eu não vou ficar lendo, né, todos os artigos do código, não há sentido nenhum para isso. Mas, de repente, um artigo ou outro vai ser importante. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar daqui a pouco o CPP aqui em tela. Aí eu fico aqui num cantinho e vou comentando os artigos. Tá? É um estudo aqui que já direciona vocês a leitura da lei seca. É importante lei seca para a prova? Obviamente é.
Só vai cair, digamos, em uma prova objetiva, só vai cair lei seca? Não. Vai cair também, como vem caindo muito, doutrina e informativos. Doutrina, já dei aqui dicas bibliográficas. Informativos, quem avisa, amigo, já devem ter ouvido falar disso aí muito. Se não tem um hábito, é o momento de ler periodicamente informativos do STJ e do STF. Aqui em aula, obviamente, eu vou estar sempre indicando um julgado ou outro bem importante quanto àquele tema. Ok? Bom, esse regramento aqui dos temas, que é extenso, que vai do artigo 92 até o artigo 154. Olha aí como é bem amplo, de fato. E são artigos extensos, completos. Tá bom? Vamos falar aqui, então, por partes, né? Por subtemas. E eu vou destacar, inicialmente, o que vem lá nos artigos 92 a 94, que são as questões prejudiciais. Talvez seja, o subtema, né, da matéria aqui que mais caia em prova. Vamos ver? Questões prejudiciais. Primeiro, um pouquinho aqui de doutrina, antes de entrarmos aqui no código, vamos diferenciar um pouco uma questão prejudicial de uma questão preliminar. Por quê? Ambas são questões que vão anteceder o julgamento do mérito. Sim, são anteriores ao julgamento do mérito. Agora, o que vai mudar de uma para outra? Substancialmente. Uma questão preliminar é uma questão anterior ao julgamento do mérito, sim, e o seu julgamento nunca, jamais interfere no julgamento do mérito. Então, aqui são matérias que não se interligam. São matérias em que uma, né, não interfere no julgamento da outra. São, portanto, independentes. Exemplo marcante de uma questão preliminar: a existência ou não de uma condição da ação. Bom, se faltar condição da ação, né, ali, naquele caso, o que o juiz deve fazer? Rejeitar a peça acusatória, com fundamento no artigo 395, inciso 2 do Código. Agora, se e mais, havendo rejeição, obviamente, a ação não segue, não se chega ao julgamento do mérito. Tá? Se, no entanto, a condição da ação estiver presente, o que vai ocorrer? Via de regra, o juiz recebe a peça acusatória, a ação segue. A tendência é que siga até o fim. E aí, então, o juiz vai julgar o mérito daquela ação penal. Ao julgar o mérito, a existência da condição da ação interfere nesse julgamento de mérito? Não, nem um pouco. Não interfere em nada. Falar que existe condição da ação não significa falar nem que o juiz vai condenar, nem que vai absolver o réu. Não há qualquer vínculo entre as matérias. Já na questão prejudicial, que é uma questão também anterior ao julgamento do mérito, o seu julgamento pode interferir, sim, no julgamento do mérito. Pode. Se vai ou não, depende daquela situação prática. Mas, sim, tem esse poder de interferir no julgamento do mérito. Tá? E vamos ver aqui exemplos em aula, mas só para citar um exemplo bem marcante.
de uma questão prejudicial. Se houver em uma ação penal a discussão quanto a um crime de bigamia, tá? Mas existir uma discussão num juízo civil quanto à anulação do casamento, de um dos casamentos. Percebam, se na ação civil um dos casamentos for anulado, né? Bigamia seria o que? A celebração de 2 matrimônios. Um foi anulado. Se um foi anulado, tem crime? O fato é típico? Não. Não. Então, o que vai ocorrer? Obrigatoriamente vai ter que ocorrer. O réu, na ação penal, ele vai ter que ser absolvido. O julgamento de mérito de uma questão, o julgamento de uma questão prejudicial, aqui, nesse exemplo, vai interferir, sim, vai determinar o julgamento do mérito, o réu tem que ser absolvido. Tá bom? É essa a distinção aqui mais importante. Bom, então vamos focar aqui o nosso estudo nas questões prejudiciais, que vem, então, nos artigos 92 a 94. E aqui, se me permitem, só um pouquinho mais de doutrina, porque a doutrina ela vai aqui criar vários sistemas que buscam estudar as questões prejudiciais, já para a gente ganhar tempo, otimizar o estudo, né? O que pode cair em prova. O Brasil, no que diz respeito a questões prejudiciais, adota o chamado sistema eclético ou misto. Sistema eclético ou misto. Por quê? Porque o Brasil vai diferenciar questões prejudiciais homogêneas ou não devolutivas, ou impróprias ou imperfeitas, das questões prejudiciais heterogêneas ou devolutivas, ou próprias ou perfeitas. Vamos ver aqui? Questões prejudiciais homogêneas, também chamadas de não devolutivas, impróprias ou imperfeitas. São aquelas que pertencem e podem ser resolvidas na mesma jurisdição ou no mesmo ramo do direito. Tá? Por quê? Porque se referem à matéria da causa principal, que é de natureza penal. Para ficar bem claro aqui, um exemplo marcante. Em crime de calúnia, a exceção da verdade é uma questão prejudicial homogênea, resolvida ali no juízo penal, aplicando o regramento penal. Tá bom? Diferente do que vai ocorrer com questões prejudiciais heterogêneas, ou devolutivas, ou próprias, ou perfeitas, que se referem a outras áreas do direito. E aí devem, por isso, ser decididas por outro juízo que não penal, juízo civil. E o exemplo marcante é quanto ao crime de esbulho, porque o esbulho possessório é um tema civil a ser julgado pelo juízo civil, não ali no próprio juízo penal. Tá bom? O nosso CPP se preocupa em distinguir questões prejudiciais obrigatórias daquelas facultativas.
E aí é que vamos ver aqui, então, o código. Vamos lançá-lo em tela. Está aí. E aí eu fico aqui no quadro pequeno, tá? Vocês vão acompanhando aí o artigo, eu vou comentando. O artigo 92 é um artigo que trata das questões prejudiciais obrigatórias, tá? O que é uma questão prejudicial obrigatória? Bom, obrigatória, por quê? Porque a sua existência impõe, determina, obriga que o juiz da ação penal suspenda o curso da ação penal. O termo aqui, obrigatória, tem a ver com isso. Obrigatoriamente, portanto, o juiz da ação penal suspende o curso desta ação. E isso por quê? Porque a questão prejudicial se refere ao estado civil das pessoas. Estado civil das pessoas. Matéria a ser julgada pelo juízo civil, tá? Não pelo juízo penal. Tá? Então, aqui a ação penal não é suficiente para julgar a matéria. Tá bom? Estado civil das pessoas, aí o exemplo marcante já foi dado aqui, que é quanto ao crime de bigamia, né, se houver discussão quanto à anulação ou não de um casamento, isso tem que ser avaliado pelo juízo civil. O juiz da ação penal, obrigatoriamente, tem que determinar a suspensão do andamento da ação penal. Isso vai perdurar até quando? Até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Ok? Em resumo, é isso. Já a questão prejudicial facultativa é aquela que vem aqui no artigo 93. Facultativa por quê? Porque ela não impõe a sua existência, não impõe que o juiz da ação penal determine a suspensão da ação penal. Não há uma obrigação. Cabe ao juiz da ação penal avaliar se é recomendável ou não a suspensão da ação penal. E isso vai ocorrer quando a questão for o quê? Está aqui, ó, diversa da prevista no artigo anterior. Ou seja, diversa do estado civil da pessoa, estado outro. Já deu exemplo bem marcante aqui do crime de esbulho. O esbulho possessório envolve direito real da coisa. Não é estado civil da pessoa. O juiz da ação penal vai deliberar se é caso de aguardar decisão da matéria no juízo civil e aí com isso suspender a ação penal ou não. Se ele entender que a ação penal pode julgar aquela matéria, ele não vai suspender a ação. Ele julga a matéria e segue aqui rumo ao julgamento do mérito. Se o juiz entender que pode a ação penal julgar a matéria, o juiz está declarando a suficiência da ação penal para julgar aquele tema. Daí porque se fala no princípio da suficiência da ação penal. Princípio da suficiência da ação penal. Vai ocorrer em uma questão prejudicial facultativa quando o juiz entende que a ação penal é suficiente
para julgar aquela matéria. Tá bom? Registrando ainda que isso se aplica se a questão for de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite. Tá bom? Se o juiz entender que é caso de suspender a ação, ok. Aí o parágrafo 1º afirma que o juiz marcará o prazo da suspensão, que pode ser razoavelmente prorrogado se a demora não for imputável à parte. Tá bom? Do despacho que denegar suspensão não cabe recurso, e aí vamos ver lá adiante que pode ser cabível alguma ação autônoma de impugnação. É o caso aqui, se falar em um habeas corpus, né? E, por fim, o que vale para a obrigatória e para a facultativa, olhem aí o teor do artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. Tá bom? E aí encerramos o estudo das exceções. Repito, sem dúvida alguma, é o subtema aqui que mais cai em prova. Tá bom? São 3 artigos bem cobrados em concurso. A partir daqui, o estudo vai ficar um pouquinho mais dinâmico. Então, vamos ver os demais subtemas, iniciando com exceções. Bom, aí um regramento também bem amplo, a partir aqui do artigo 95, vocês já notam que existem 5 espécies de exceções, então vem de suspeição, de incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada. O que eu queria destacar aqui, até para concluir o bloco, são 2 tópicos importantes. Tá? Um primeiro que vem da doutrina. A doutrina vai dividir essas exceções aqui em 2 campos bem diferentes. Nós temos, de um lado, as chamadas exceções peremptórias. Exceções peremptórias, né? Que são aquelas que vão proporcionar a extinção do processo sem resolução do mérito, o que ocorre com as exceções de litispendência e coisa julgada. Então, aqui no artigo 95, incisos 3 e 5. Litispendência e coisa julgada. Vão marcar a chamada absolvição de instância. Absolvição de instância. Tá bom? Já as dilatórias são aquelas que proporcionam o prosseguimento do processo. Sim, mas vão acabar procrastinando o feito. Tá? Ou seja, ampliando, elastecendo, né, retardando o seu desfecho. O que vai ocorrer com as demais exceções? A de suspeição, inciso 1, a de incompetência do juízo, inciso 2, e a de ilegitimidade de parte, inciso 4. Ok? E, por fim, já para concluirmos, então, o bloco, vale o registro daquilo que vem. Eu vou dar aqui um salto e já volto lá para o artigo 111. Né? As exceções são processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Está aqui um artigo bem importante que cai bem em prova. Via de regra, não suspendem o curso da ação penal. Tá bom?
E aí eu vou dar uma pausa aqui no nosso estudo e vou retomar o bloco falando um pouquinho, vamos aqui abrir a tela, um pouquinho de cada espécie de exceção, né? E aí vamos seguir com o estudo para falar dos demais subtemas, porque temos que concluir aqui a matéria ainda nessa aula, tá bom? Então vamos ao nosso segundo e último bloco aqui dessa nossa aula.